Vamos dar continuidade ao nosso curso da Norma Regulamentadora 35, Trabalho em Altura. Nesta aula, teremos como assunto os primeiros socorros. Neste primeiro vídeo, vamos apresentar os sinais vitais. Vamos, primeiramente, definir dois termos importantes. Sinal é o que se vê, sente, olha, apalpa e se observa quando se examina uma vítima. São observados pelo socorrista. Já sintoma é a sensação manifestada pela vítima, que pode corresponder à doença física ou mental, real ou imaginária. O primeiro sinal vital a ser verificado é o pulso. O pulso é uma onda de sangue gerada pelo batimento e propagada ao longo das artérias. A frequência do pulso dos adultos, em geral, é de 60 a 100 batimentos por minuto. O pulso é palpável em qualquer área onde passe sobre uma proeminência arterial. As alterações na frequência e volume do pulso representam dados importantes no socorro pré-hospitalar. Vejamos a localização das principais artérias onde é possível verificar o pulso do indivíduo. Artéria temporal, localizada em ambos os lados da face, imediatamente acima e anterior à porção superior do ouvido. Artéria braquial ou radial. Continuação da artéria axilar. Pode ser apalpada na superfície do braço, 4 dedos abaixo do punho, na direção do polegar. As artérias podem ser palpáveis em qualquer área sobre proeminência arterial em pontos específicos, como pulso e virilha. Artéria radial é a artéria do antebraço, palpável na face lateral do punho, ao nível da base do dedo polegar. Artéria femoral pode ser apalpada à medida que emerge debaixo do ligamento inguinal na virilha. Artéria poplítea pode ser apalpada na face posterior da articulação do joelho. Artéria pediosa ou dorsas do pé. É palpável na superfície dorsal do pé, imediatamente lateral ao tendão de hallux. Um pulso rápido, fraco, geralmente é resultado de um estado de choque por perda sanguínea. A ausência de pulso pode significar um vaso sanguíneo bloqueado ou lesado, ou que o coração parou de funcionar, uma parada cardíaca. Bradicardia são os batimentos por minuto abaixo do normal, e taquicardia, batimentos por minuto acima do normal. Respiração é a troca gasosa entre o meio externo e interno. É o momento em que ocorre a troca de oxigênio e dióxido de carbono. A respiração normal é fácil, sem esforço e sem dor. A frequência pode variar bastante. Um adulto respira normalmente entre 12 e 20 vezes por minuto. Respiração e ventilação significam a mesma coisa, ou seja, o ato de inspirar e expirar o ar. Para medir a respiração, observe no homem o abdômen e na mulher o tórax. Se o indivíduo estiver em estado de choque,
sua respiração é rápida e superficial. Já uma respiração profunda, difícil e com esforço pode indicar uma obstrução das vias aéreas, doença cardíaca ou pulmonar. As características dos tipos de respiração são: respiração profunda, extensão, amplitude simétrica dos pulmões. Respiração superficial, respiração de cachorro, músculo intercostal. Respiração simétrica, é a respiração normal. Os seguintes termos definem problemas respiratórios. Apneia é ausência de respiração. Taquipneia, aumento da respiração. Bradipneia, diminuição da respiração. Ortopneia, respiração sentada. Dispneia, dificuldade de respiração. Eupneia, respiração normal. Síncope, desmaio por falta de oxigenação no cérebro. Temperatura é a diferença entre o calor produzido e o calor eliminado. É o equilíbrio entre a produção e a eliminação de calor. A principal fonte de calor são os alimentos. O principal órgão regulador da temperatura é o hipotálamo, localizado no cérebro, que mandando para a tiroide e suprarrenal um sinal para haver a eliminação de tiroxina e adrenalina. As duas são acionadas ao mesmo tempo. A temperatura normal do corpo é 37 graus Celsius. A pele é responsável em grande parte pela regulação da temperatura, irradiando o calor através dos vasos sanguíneos subcutâneos e evaporando a água sob forma de suor. Uma pele fria e úmida é indicativo de uma resposta do sistema nervoso simpático a um traumatismo ou perda sanguínea, estado de choque. A exposição ao frio geralmente produz uma pele fria e seca. Pode ser causada por febre em uma doença ou ser resultado de uma exposição excessiva ao calor, como, por exemplo, insolação. Hipertermia é a temperatura acima da normal. 41 graus Celsius a 43 graus Celsius considera-se o extremo superior. Hipotermia é a temperatura abaixo do normal, extremo inferior de 33,5 graus Celsius. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes internas das artérias. Uma vez que na pessoa normal o sistema arterial é um sistema fechado, ligado à bomba e completamente cheio de sangue. As alterações na pressão sanguínea indicam mudanças no volume do sangue, na capacidade dos vasos ou ainda na capacidade do coração em funcionamento como bomba. A pressão arterial, PA, é registrada em níveis sistólico, alto, e diastólico, baixo. A pressão arterial pode cair acentuadamente no estado de choque após uma hemorragia grave ou ainda após um infarto do miocárdio. A fibrilação acontece quando os níveis sistólicos e diastólicos estão próximos. A leitura da pressão é feita através de milímetros de mercúrio. A pressão arterial é determinada por aparelho conhecido como esfigmomanômetro, que é usado em conjunto com o estetoscópio.
A pressão arterial de um adulto é geralmente de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Hipertensão é quando a pressão sistólica estiver acima de 130 milímetros de mercúrio. Neste caso, o transporte da vítima deve ser sentado. Hipotensão é quando a pressão sistólica estiver abaixo de 130 milímetros de mercúrio. Neste caso, o transporte da vítima deve ser deitado. As pupilas, quando normais, também chamadas de isocóricas, são do mesmo diâmetro e possuem contornos regulares. Pupilas contraídas, também chamadas de miose, podem ser encontradas nas vítimas viciadas em drogas. Pupilas dilatadas, também chamados de midríase, indicam um estado de relaxamento ou inconsciência. Geralmente, tal dilatação ocorre rapidamente após uma parada cardíaca. Pupilas desiguais, também chamadas de anisocóricas, são geralmente encontradas nas vítimas com lesões de crânio ou acidente vascular cerebral, o AVC. Em óbito, as pupilas estão totalmente dilatadas e não respondem à luz. A coloração da pele depende principalmente da presença de sangue circulante nos vasos sanguíneos subcutâneos. Uma pele pálida, branca, indica circulação insuficiente e é vista nas vítimas em choque ou infarto do miocárdio. Uma cor azulada, cianose, é observada na insuficiência cardíaca, na obstrução das vias aéreas e também em alguns casos de envenenamento. Poderá haver cor vermelha em certos estágios do envenenamento por monóxido de carbono e na insolação. Normalmente, uma pessoa está alerta, orientada e responde aos estímulos verbais e físicos. Qualquer alteração neste estado pode ser indicativo de doença ou trauma. O estado de consciência é provavelmente o sinal isolado mais seguro na avaliação do sistema nervoso de uma pessoa. Uma vítima poderá apresentar desde uma leve confusão mental até o estado de coma profundo, como resultado de uma lesão craniana ou envenenamento. A incapacidade de uma pessoa consciente em se mover é conhecida como paralisia e pode ser o indicativo de uma lesão na medula espinhal na altura do pescoço, a coluna cervical. A capacidade de movimentar somente os membros superiores pode indicar uma lesão medular abaixo do pescoço. A paralisia de um lado do corpo, incluindo a face, pode ocorrer como resultado de uma hemorragia ou coágulo intraencefálico, o AVC, acidente vascular cerebral. Resumindo, neste vídeo apresentamos os sinais vitais a serem verificados pelo socorrista para analisar o estado geral da vítima de um acidente. Tais informações são importantes para orientar o atendimento da equipe médica. Os sinais vitais a serem verificados são pulso, respiração, temperatura, pressão arterial, pupilas, pele, estado de consciência e capacidade de movimentação. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o SEST da empresa ou o profissional técnico da consultoria. No próximo vídeo desta aula,
vamos apresentar as ações que devem ser tomadas para atendimento de uma vítima de acidente ou mal súbito. Muito obrigado e até lá!